E eu quero estar compartilhando uma palavra hoje com você, forte, onde o Senhor ministrou ao meu coração. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, assim como Ele falou comigo, Ele vai estar falando contigo. E nós vamos falar sobre algo que não é fácil, mas é necessário porque infelizmente acontece. Diga assim para o seu irmão: vencendo a inveja. Diga: aperta o cinto, porque vem coisa forte por aí. 1 Reis capítulo 21. 1 Reis capítulo 21. Você vai poder encontrar também na tela, independente da versão, o sentido é o mesmo. E não perca nenhuma das nossas programações. O Senhor tem feito coisas lindas. Para esse final de ano também, nós teremos uma programação extremamente abençoada, que você esteja sempre ligada às nossas redes sociais. E eu quero falar mais uma vez para você que nos acompanha pela página Pensamentos de um Pastor e pelo YouTube Encontro das Águas, e por sinal a transmissão também é feita pelo Instagram da igreja, para que você possa estar compartilhando e alcançando o maior número de pessoas possível, para que possamos estar alcançando corações com a mensagem da palavra, tanto pregada como cantada, falada. Já houveram tantas liberações aqui maravilhosas, e nós vamos ler aqui do capítulo 21 de 1 Reis até o versículo 4. Você já encontrou na tela? Diga amém. E foi fraco, diga aleluia. A palavra do Senhor nos diz: algum tempo depois houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dei-me a vinha para que eu possa usar como horta. Dei-me a sua vinha para que eu possa usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca lhe darei a vinha, ou uma vinha melhor, ou se você preferir, eu lhe pagarei, seja o valor que for. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido, indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deixa eu orar por você nessa noite. Mais uma vez, meu Deus, muito obrigado pela tua presença aqui. Sobre nós está, Senhor, e sobre nós habita. Nós queremos te glorificar porque tu és o Deus que fala conosco e fala aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. E nós entendemos que nem sempre aquilo que nós precisamos ouvir a princípio é agradável aos nossos ouvidos, mas é necessário, Senhor, que o Senhor trate conosco, que o Senhor molde o nosso caráter e faça em nós e através de nós a tua vontade e o teu querer. Meu Deus, nós consagramos a nossa vida a ti, consagramos o nosso coração a ti, porque nós entendemos que não há outro Deus como nosso Deus, não há outro Senhor como nosso Senhor. E nós cremos, Pai, que nessa noite o Senhor tem uma porção renovada e dobrada, Senhor, a ser derramada sobre as nossas vidas. E por isso nós consagramos a ti o nosso coração, em nome de Jesus. Se você crê que Deus está aqui, diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus e aplauda mais uma vez ao Senhor, porque Ele é digno. Meus lindos, todos nós, ao começar pelo Senhor Jesus, como seres humanos, nós somos alvos de inveja. Toda árvore que produz frutos, ela é apedrejada. E nós sabemos que muitas vezes, as pessoas, quando elas não têm uma razão exata para nos culpar de algo, elas vão tentar encontrar uma razão para ter do que falar. E é interessante que Jesus, ele operava milagres e maravilhas, e por causa dele, muitos se convertiam. E a Bíblia diz que os saduceus, os fariseus que faziam parte de uma seita, ou de seitas judaicas, eles sempre estavam perseguindo o Senhor Jesus, dizendo: não, esse aí come com os publicanos, com os pecadores, é filho de Beelzebul. Esse aí
é filho de Satanás, e tantas coisas falavam acerca do Senhor Jesus. Quando não diziam coisas piores, diziam que o Senhor era um dos profetas, diziam que o Senhor era apenas um enviado de Deus, mas que não era o Messias, não era o Cristo. É tanto que Jesus pergunta ali a Pedro e aos discípulos, em Mateus capítulo 16, muitos falam tantas coisas ao meu respeito, mas vocês, o que dizem que eu sou? E é quando Pedro diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo. E é interessante que naquela hora o Senhor Jesus, ele diz: disseste bem, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, foi o próprio Pai Celestial. E é interessante que muitas vezes, assim como o Senhor, nós estamos enquadrados em situações e em cenários que, por mais que você seja um ser humano mais resistente a críticas, isso sempre geram dores e geram desafios no seu emocional, quando você é taxado de algo que você não é, quando você é acusado de algo que você não fez, quando você realmente tem ou passa uma impressão para as pessoas de algo que não faz parte do seu caráter. Mas todos nós estamos sujeitos, enquanto vivermos e estarmos aqui nessa terra, estivermos aqui nessa terra, nós vamos sempre ser alvo de críticas, de perseguições, de acusações. Estevão morreu ali apedrejado, porque através dele, em Atos capítulo 7, muitos sinais miraculosos aconteciam, onde o Senhor realizava grandes maravilhas à frente do povo, e ali os homens e as mulheres daquela localidade, eles estavam se convertendo. Então de repente chegaram para Estevão, buscaram de que acusá-lo, e apedrejaram ele ali, exatamente por causa dos milagres que ele evidenciava no nome do Senhor Jesus. E é interessante que a gente chega aqui, em uma ocasião desse texto, onde nós vemos a história de um rei de Israel chamado Acabe, da sua esposa Jezabel, que depois, como tarefa de casa, eu vou passar para que você leia todo o texto, para que você possa entender. E é interessante que quando Acabe não conseguia ter atitudes ali como rei, posicionamentos, a sua esposa tinha no seu lugar, mas não eram posicionamentos bons, eram posicionamentos malignos, onde muitas vezes profetas eram mortos, eram atingidos. E quem era Nabote? Era um homem temente ao Senhor, servo de Deus. E é interessante que a vinha que ele tinha ficava ao lado do palácio, que também corria um rio. Por isso a sua vinha era muito invejada, porque tinham muitos cachos grandes de uva. E ali, consequentemente, todos que passavam por aquela vinha admiravam a vinha de Nabote. Mas é interessante também que não era uma vinha que ele havia construído diretamente, era uma vinha já que era herdada dos seus pais. Então, além do valor, que ela tinha financeiramente, ela tinha também um valor sentimental. E havia um princípio também naquela época, onde aquilo que era herdado como herança não poderia ser vendido, pelo menos para aqueles que temiam ao Senhor. E consequentemente o rei Acabe, ele chega para Nabote e diz: olha, eu quero a tua vinha, ela fica ao lado do meu palácio, então já fica mais fácil para mim. E o que é que eu faço para você? Eu vou te dar uma vinha melhor, ou então eu vou pagar por ela o valor que você desejar. Ou seja, ele ali ofereceu o maior valor em espécie. Só que no momento Nabote disse: eu não vou abrir mão de uma herança que foi dada a mim e aos meus pais. Fala assim pro seu irmão, diga: não abra mão da sua herança. Desse jeito ele já abriu. Diga: não abra mão da sua herança. E de repente chega em casa Acabe, chateado. A sua esposa vê a sua chateação, ele se deita, vira a cabeça para o outro lado, e diz a palavra que, emburrecido, ele começa a dormir. Só que a sua esposa percebe exatamente sobre a sua chateação, e ela vai e pergunta: o que é que está acontecendo? E ele explica para ela: o que acontece é que eu fui tentar comprar a vinha de Nabote, ele não quis vender. Eu fui tentar oferecer para ele uma vinha melhor, e ele também não quis. E diz a palavra que enquanto o rei dormia, Jezabel arquitetou um plano maligno. Qual que foi? Ela disse aos homens da cidade: tragam Nabote para um lugar central,
acusem ele de ter blasfemado contra o Senhor e consequentemente apedrejem esse homem, porque fazendo isso, ele estando morto, consequentemente o meu marido, ele vai se apossar da vinha. Só que ela não contou qual era o plano maligno em relação à vinha. Ela só mandou que matassem a Nabote, levantando uma mentira de que ele havia blasfemado contra o Senhor, onde na verdade em todo o tempo ele foi fiel ao Senhor. E diz a palavra que colocaram ele ali em um lugar central, e ali as pessoas começaram a levantar mentiras dizendo que ele estava blasfemando. E naquela ocasião apedrejaram Nabote até que ele foi morto. Só que as cartas que foram enviadas, elas foram enviadas por Jezabel, mas com carimbo de assinatura do seu marido. E consequentemente, após a morte, então ela chegou para Acabe, que era o seu esposo, e disse: olha, agora Nabote já está morto. Ela não contou exatamente como fez, mas ela disse: já que ele está morto, agora você pode se apossar da vinha. Agora fala para o seu irmão, diga: aperta o cinto, porque agora a pregação ela vai chegar. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você: quanto vale a sua herança? Quanto vale o que Deus gerou em você e através de você? A que ponto você está pronto ou pronta a pagar um preço para não entregar aquilo que te pertence? Nós precisamos entender uma verdade hoje: se essa geração não enlarguecer os lombos, e se ela não tiver o entendimento de quem ela é em Deus, e quem Deus é em nós e através de nós, nós não iremos suportar. Por quê? Porque perseguições virão, críticas virão, invejas se levantarão, as pessoas falarão contra você coisas que não procedem, coisas que não fazem parte de quem você é, nem do seu caráter. Mas um princípio precisa estar cravado em nosso coração: o que Deus nos deu é nosso, o que Deus nos confiou está em nossas mãos. Deus proveu para mim e para você uma herança que está ali ao lado e às margens do rio. Não abra mão daquilo que é seu, ainda que lhe custe perseguições, ainda que lhe custem as críticas, ainda que lhe custe a falta de entendimento das pessoas. A presença e a mão de Deus te respaldará. Se você crê nessa verdade, diga aleluia. Irmãos, essa semana, na última segunda-feira, minha esposa ia viajar e eu vinha com o meu carro, entrando na rua da minha casa, liguei a seta bem lento, e de repente veio com tudo um carro atrás de mim, às 9 horas da manhã, e bateu no meu carro, me empurrando para cima de uma árvore, e também atropelando o motoqueiro. Na hora eu confesso que no impacto eu freiei, mas fechei os olhos e só senti o impacto da batida, e fiquei, até hoje eu ainda estou com o meu corpo um pouco dolorido. Na hora eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? O vidro ali ele quebrou, e eu vi como um livramento do Senhor. A pessoa ela foi embora. As pessoas que estavam perto, elas ficaram revoltadas porque a pessoa foi embora, ela fugiu. Mas na hora eu falei para o Senhor, eu falei: Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas. Ainda tentamos procurar pelas câmeras da rua, mas as que tinham estavam desligadas, e todos estavam revoltados. Aí quando começaram a ligar para mim ou mandar mensagem: pastor, eu soube que o senhor estava em um acidente. Eu falei: é melhor que eu me pronuncie pelas redes sociais, por ser uma pessoa relativamente conhecida em Caruaru, do que saibam pelos outros, para mostrar que realmente eu estou bem. Mas é interessante que naquela hora houve um susto muito grande, uma mistura também de revolta como ser humano, porque você está na sua mão, alguém vem, bate por trás do seu carro, e de repente você já passando por dias desafiadores. A minha preocupação também era com a integridade física do motoqueiro que estava ali,
que foi atropelado. E em todo esse ambiente de preocupação, o Senhor me fez descansar, o Senhor me fez orar. Eu cheguei em casa, eu disse: Deus, muito obrigado por estar vivo. Liguei também para o irmão do motoqueiro ali para saber como é que ele estava, e ele sempre passando notícias e informações de como ele estava. E é interessante que em meio a todo esse ocorrido que aconteceu comigo, estava dizendo a Deus, eu falei: Deus, nós que estamos aqui nessa terra como seres humanos, nós estamos sujeitos a tudo isso. Nós estamos sujeitos a batidas, nós estamos sujeitos a enfermidades, nós estamos sujeitos a incompreensão. E muitas vezes, não pasme dentro daquilo que eu vou colocar para você, mas estamos sujeitos também a julgamentos de pessoas que talvez cheguem para você e, mesmo que elas não falem, elas questionam: por que fulano de tal está passando por tudo isso e pagando esse preço? O que essa pessoa fez? Como os discípulos que passaram ali pelo o cego que estava à beira do caminho, perguntaram: Senhor, quem pecou? Foi ele ou seus pais? E o Senhor disse: nenhum nem outro. Isso aconteceu para que nele fosse manifesta a glória de Deus. E sempre também existem as pessoas que você adoeceu, você está passando por uma prova, elas vão talvez questionar se você não está colhendo algo que você plantou, se você não está pagando um preço de algo que você fez. Então, nós sempre iremos encontrar todos os tipos de pessoas. E uma das coisas que eu não era, mas eu glorifico a Deus hoje, por isso é que hoje, diante de tudo aquilo que eu já passei, até aqui, Deus ele trouxe sobre mim uma resistência para suportar qualquer natureza de crítica. Hoje as pessoas, se elas me abençoarem, eu estou abençoando elas. Se me amaldiçoarem, eu estou abençoando elas também, porque o nosso princípio é vivermos a palavra de Deus e andarmos como Jesus andou. Quantos creem que é desse jeito? Digam aleluia. Então, enquanto as pessoas chamavam palavrões, eu confesso a vocês, em relação à pessoa que bateu no meu carro e atropelou o motoqueiro e foi embora, eu estava abençoando, e eu falei: Deus, inquieta, incomoda, mas o mundo espiritual não fecha os olhos. E eu entendo hoje uma verdade: todos nós que produzimos frutos, nós somos alvos de perseguições, nós somos alvos de acontecimentos inesperados que você diz: meu Deus do céu, o que é isso? Mas eu posso falar uma verdade aqui para vocês? Eu posso abrir meu coração? Posso ou não posso? Eu nunca me encontrei em Deus, e eu falo isso diante da verdade do altar, tão fortalecido como eu tenho me encontrado nesses dias. Eu estou subindo hoje no altar com tanta leveza. Eu estou vendo às vezes um carro quebrado aqui, um aperto ali, mas eu estou dizendo: meu Deus, o meu alvo é o céu e a tua glória. Eu não quero abrir mão da herança que o Senhor me deu. Eu estava preocupado, era com a pessoa, se ela estava ferida ou não. Sabe por quê? Porque hoje nós precisamos entender que depois do Senhor, o bem mais precioso que nós temos é o ser humano. Eu tenho uma viagem para fazer para Paraíba, para celebrar um casamento lá na próxima sexta-feira. Tudo está nas mãos do Senhor. O Senhor está no controle de tudo. Eu estou como Abraão, criando contra a esperança, confiando que se eu não tiver hoje o cordeiro, Deus vai prover o cordeiro, para que eu possa, em nome de Jesus, cumprir a sua vontade e o seu querer. Eu sei de uma coisa: o que Deus tem comigo, o que Deus tem contigo, nós não podemos abrir mão. Eu lembro quando Satanás, ele soprou no meu ouvido: e aí, vai subir no altar? No mesmo dia, pastor, eu estava aconselhando gente, eu estava orando por pessoas, eu estava sendo evangelista na vida de outras pessoas. Sabe por quê? Porque o diabo só se levanta para cair, ele só se levanta para acrescentar no teu testemunho, na graça que repousa sobre a tua vida, porque aquilo que não te destruir vai te fortalecer e vai te colocar em lugares altos. Se você crê que
Se é assim, diga aleluia. O que seria de Davi se não fosse o embate contra Golias? O que seria de tantos homens de Jesus se não fossem os açoites, a crucificação? Ele venceu a morte. Não importa se vier a inveja, a Bíblia diz que toda arma forjada do inferno não prevalecerá contra os escolhidos de Deus. Quantos escolhidos nós temos aqui nessa noite? Diga aleluia e aplauda lindamente a Jesus. Canta lá, maná, xerianda lá. Eita, Deus maravilhoso. E eu sei de uma coisa: Nabote, mesmo sabendo, ele conhecia a capacidade de crueldade de Jezabel e de Acabe, mas ele disse não. Primeiro princípio para vencer a inveja: aprenda a dizer não. Um amigo tomando café comigo no último sábado me perguntou: pastor, você está tão bem, o que é que você tem feito? Eu disse: eu aprendi a dizer não. Se naquele momento eu não quiser, eu tenho amado a mim, porque eu só tenho capacidade de amar você se eu amar a mim mesmo. Eu tenho tido momentos com a minha família, com os meus amigos, com os meus irmãos, e tenho desfrutado dessas companhias de uma maneira tão maravilhosa, que muitos podem olhar e podem dizer: onde é que está o meu pastor? Mas pode ter certeza que o seu pastor nunca esteve tão bem como está agora. Porque antigamente, se uma pessoa chegasse sofrendo, e eu tenho um coração pastoral amoroso, eu sou de chegar, de abraçar, de amar, mas se naquela hora a pessoa puder esperar, ela vai esperar. Se ela também não puder esperar e eu não estiver pronto ou não puder atender, eu também não vou atender. A gente tem que aprender a dizer não, e eu não sabia dizer não. Eu não sabia pensar em mim mesmo. Em todo o processo de enfermidade familiar e tudo aquilo que eu passei, trouxe uma resignação tão grande que hoje, se eu tiver que andar de Uber, eu vou andar. Se eu tiver que estar a pé, eu vou estar. Eu já vejo, sabe, olha, se eu colocar minha mochila nas costas, como eu fiz, e meu carro ficou em casa, tantos irmãos dizendo: pastor, só era ligar que eu ia lá. Mas foi tão bom vir para o centro a pé, logo cedinho. Que coisa tão maravilhosa, que experiência tão boa. Já fiz uma maratona ali, já cheguei na academia todo suado. Coisa maravilhosa, orando. Deus me deu uma canção essa semana, olha que coisa linda. Nessa batida, deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Vem mensagens novas aí, porque segunda-feira Deus me deu 3 mensagens que a tampa da chaleira vai voar. Sabe o que é isso? É Deus fazendo. Primeiro princípio: aprenda a dizer não. Mas é o rei que está mandando. Deus gerou algo no meu coração que eu estava orando, e quando eu conversei com um amigo no último sábado, testificou, e eu entendia que era aquilo que Deus queria de mim, que aquela aliança era Deus que estava fazendo. E eu falei para essa pessoa: conte comigo, estou aqui para servir, estou aqui para somar. E muitas vezes a nossa atitude pode gerar incompreensão para alguns, mas deixa eu dizer uma coisa: eu não estou nem aí. Eu sei quem eu sou em Deus, e eu sei quem Deus é em mim. Porque o pastor agora está se posicionando assim, está tomando partido assim, mas eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei do que Deus gera no meu coração. Quando Deus fala comigo, está falado. Prego batido e ponta virada. Pode se levantar o que for. Pastor, me dá a vinha. Não dou, porque Deus confiou a mim. Você pode não ter plantado, mas se Deus usou alguém para plantar para você e colocou nas suas mãos, faz assim com a sua mão. Diga: eu não vou abrir mão.
Abra sua mão, olha para ela. Diga: eu não vou abrir mão do que Deus me deu. Se você crê que é assim, diga aleluia e aplauda Jesus. Mais forte, mais forte. Aleluia. Diante do judaísmo, pecado era, pastor, alguém abrir mão de uma herança. Até porque geograficamente a vinha se encontrava do lado do palácio. Mesmo sendo rei, o que é que ele queria? Fala para o seu irmão: a facilidade. Você pode ter recebido a vinha como herdade, mas só que tem gente que está olhando para o teu jardim e está dizendo: não é possível. O que é que ele coloca nesse jardim que floresce tanto, que é tão bonito, que os cachos de uva são enormes? O diabo olha para você, as pessoas veem e talvez elas pensem: vai cair agora, não vai sobreviver. Irmãos, eu olho para trás e eu digo: Deus, obrigado por tudo que eu passei, porque hoje o que habita em mim é aquele que tem me fortalecido. Eu não sou fruto de um dom, eu não sou fruto de uma oratória. Você não é fruto do que você possui como habilidades. Você é fruto da presença que habita em você e que flui através de você. Se você crê, diga aleluia. Então tanta gente olha e diz: não, essa vinha está muito bonita. Sabe por quê? Porque você sabe cultivar o que Deus te deu. Fala para o seu irmão: cultive o que Deus te deu. Mesmo a terra vindo como herança, existe um ditado popular que diz que de onde se tira e não se repõe se falta. Sim ou não? Então, consequentemente, as pessoas precisam cultivar aquilo que elas têm. Você está sendo perseguido, estão tendo inveja de você. Eu tenho duas notícias para dar para você, uma boa e outra ruim. Qual que você quer primeiro? A ruim? Diga assim para o seu irmão: a inveja vai piorar. Sabe por quê? Porque você tem um coração bom, você tem um coração que planta, você tem um coração que perdoou, você tem um coração que produz frutos. Diga: vai piorar. Diga: vai piorar. Aí vai lá um bando de menino buchudo e de mulher: ah, eu vou desistir, eu não vou subir não, eu não vou pregar não, eu não vou para a igreja mais não. Ah, porque eu não vou mais fazer isso não. Que não vai fazer? Fala para o seu irmão, diga: deixa de ser frouxo. A vida só é dura para quem é mole. Está ouvindo? Ah, eu vou desistir desse casamento, eu vou desistir dessa pessoa, eu vou desistir da igreja. Isso é conversa. Muitas vezes eu subi nesse altar aqui, sabe, eu pregava, mas eram as pernas, era o coração que só Jesus. Hoje, deixa eu vou. Tem gente que chega para mim: pastor, tem ciência do que está acontecendo? Eu digo: tenho. O senhor prestou atenção? Eu digo: prestei. O senhor sabe o que você fez? Eu digo: sei. Tenho plena convicção. E se disserem isso? Problema. Se eu tenho convicção, agora devemos ouvir pessoas que nos amam, sim. Mas quando nós temos convicção do que Deus tem conosco, nós cultivamos a vinha. Não pense você: Deus me deu isso aqui, Deus colocou isso aqui nas minhas mãos, não vá trabalhar não. Fique sem saber administrar para você ver como a coisa vai terminar. E de repente o rei estava com inveja, porque ele queria a facilidade. Está do lado do meu palácio.
falar uma coisa que é muito forte. Diga para o seu irmão: eu não estou à venda, nem o que Deus tem comigo. Diga: os meus princípios não estão à venda. O que Deus falou comigo não está à venda. O que Deus ministrou ao meu coração não está à venda. Se levante o que se levantar, aconteça o que acontecer, Deus vai te respaldar em toda boa obra. Se você crê que é assim, levante suas mãos, diga aleluia e aplauda lindamente o Rei da Glória. Oh, Deus maravilhoso, Deus tremendo. Então naquela hora, Jezabel foi no secreto, como eu já falei, e mandou cartas mentirosas. Terceiro princípio: a mentira está acontecendo. Você tem advogado e tem juiz. Fala para o seu irmão: você tem advogado e você tem juiz. Eu já falei aqui, eu não sei quantos estavam no culto, que o meu irmão Tiago, ele é bem diferente de mim. Eu me justificava muito. Olha, eu fui em tal lugar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ele me contou, né, que uma pessoa perguntando a ele, tentando tirar serviço: olha, eu te vi em tal lugar. Foi? Tu estava lá, não estava? Ele disse: estava. E tu estava fazendo o quê? O que você me viu fazendo. Básico. E eu já falei para ele: Tiago, responde melhor, rapaz. Ele disse: não, meu filho, para a gente curiosa, a gente age assim. A pessoa não queria saber o que eu estava fazendo. A pessoa queria tirar serviço. Aí eu respondo assim, básico. Você é isso, você fez isso, você não está dizendo que eu sou. Nessa conclusão que você tem ao meu respeito, então eu sou. Interessante que na hora que mandaram chamar Nabote, ele não se defendeu. Nesse caso ele foi apedrejado. Só que eu quero dizer uma coisa para você: nós não estamos no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. E o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Ele diz: minha é a justiça, minha é a prata, meu é o ouro. Nós temos advogado e nós temos juiz. Deus conhece as tuas motivações. Deus sabe o direcionamento do teu coração. Deus sabe o quanto você ama. Então, se você sabe que você tem um Deus que te conhece, você não tem porquê ou para que estar se justificando, ou dizendo isso, ou dizendo aquilo. De todo jeito, sempre você terá inimigos. Mesmo que você não seja deles, eles serão de você. Isso aconteceu com Jesus. Ele não fazia mal a ninguém, mas as pessoas se sentiam desconfortáveis com ele. E naquele momento, Jezabel, ela mentiu. E ela disse que foi o rei, que ele tinha blasfemado. Ele nem teve tempo de defesa, nem se defendeu. E eu quero declarar aqui: Nabote, ele foi apedrejado até a morte. Mas eu quero declarar que as pedras não te matarão. As pedras não acabarão com os sonhos e com os projetos que Deus tem para a tua vida. Haja o que houver, se levante quem se levantar, faça o que fizer. O juiz dos juízes, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores te respaldará. Se você crê que é assim, diga aleluia. Joga a mão para o alto e aplauda lindamente a Jesus. Leva xeri anda lá maná, xeri canta lá maná. Como vencer a inveja? É forte, através do silêncio. Fala para o seu irmão: silêncio. Às vezes você fala muito. Minha mãe, ela usa uma expressão
Não sei se você já ouviu, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Já ouviu essa expressão? E é verdade, às vezes a gente fala demais e acaba se complicando, né, pastor? Nas palavras. Nabote ficou ali em silêncio. A mentira foi levantada. Blasfema seria se ele entregasse a vinha, mas ele não entregou. Então diga para o seu irmão, diga, fica quieto. Diga, fica quieto. Diga, aquieta o teu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado em toda a terra. Quantos entendem que é desse jeito? Digam aleluia, digam glória a Deus. Meu irmão, pare de ficar falando. Preste atenção, a sabedoria está no ouvir. Hoje eu tenho parado, eu tenho escutado pessoas, eu tenho aprendido com pessoas, eu tenho me alimentado através da vida de pessoas. E nós precisamos entender uma verdade. As pessoas como Jezabel, e eu quero em primeiro lugar dizer uma coisa aqui para você: a nossa luta não é contra carne ou sangue. Fala para o seu irmão, a nossa luta não é contra carne ou sangue. Pastor, eu tenho intrigado. Tá bonito para você. Pastor, eu não quero nem ver a cara de fulano de tal. Mas no céu vai ter que ver. Mas pelo menos lá Jesus vai mudar o rosto. Pastor, porque está acontecendo, aquilo está acontecendo. Meu irmão, peraí. Acaba com isso. Não temos mais tempo a perder com picuinhas, não. Fala para o seu irmão, diga, acaba com picuinha. Diga, Deus te justifica. Eu não vou, porque eu não subo. Hoje quando a notícia chega, falando com o pastor Gladson, um monte de coisa para resolver, ele diz, pastor, eu falar uma coisa aqui de off. Pastor Gladson disse, pastor, eu não queria estar na sua pele não. Mas Deus é Deus, né, pastor? E o Senhor sabe a quem confia. E eu estou aqui, meu Deus do céu, dizendo, Senhor, o Senhor proverá, o Senhor fará. Eu estou no silêncio ali do meu quarto, eu estou orando. Eu sei de uma coisa: a videira, quem que é a videira? Quem que é a videira? É Cristo. Quem que é o agricultor? Jesus também. Diga assim para o seu irmão, diga, mas a vinha é sua. Diga, mas a vinha é sua. Então silêncio. É tempo muitas vezes de silenciar. Eu estou falando no coração. É para chegar para o irmão, meu irmão, isso e aquilo. Não, estou falando do silêncio literal. Estou falando do silêncio do coração. E se for também para estar falando demais, é melhor ficar calado. Abra a boca quando tiver convicção. Quando você tiver sabedoria no falar, em saber se expressar. Quantos estão me entendendo aqui? Digam glória a Deus. Jezabel mandou apedrejar. Nabote foi morto. Mas ele foi morto porque ele defendeu um princípio e uma verdade. E ele estava sendo alvo de inveja. Mas a nova aliança nos ensina que se morrermos com Cristo, com Ele também seremos glorificados. A nova aliança nos ensina que se um grão de trigo caindo não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muitos e muitos frutos. Se você crê que é assim, diga aleluia, diga glória a Deus. Vai chegar o tempo que as pessoas vão olhar e elas dirão, como é que pode? E você não está aqui para impressionar o ser humano, não. Você não está aqui para mostrar que você é o bambambam, que você tem, que você é. Você vive, você existe. A palavra diz: quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória do nosso Deus. Quantos entendem que vivem aqui para a glória de Deus? Diga aleluia, diga glória a Deus. Fala para o seu irmão, diga, Deus é contigo. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Se você crê que é desse jeito, aplauda lindamente o nome do Senhor. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória do Senhor. Eu sei de uma coisa:
Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar.